vai ver. A arca desaparece do texto bíblico, ela não é mencionada mais depois do período dos reis de Israel. Não tem mais nenhuma menção à arca. Caramba. Nada, desaparece. Ela desaparece do cenário. Quando fala da reconstrução do templo, depois de Nabucodonosor, não fala mais nada da arca. Isso aqui, tá lá. Se eu incluir aqui os deuterocanônicos, ou os apócrifos, como os protestantes chamam, aí eu vou ver lá essa história de que a arca foi escondida por judeus piedosos para que ela não caísse nas mãos de Nabucodonosor quando ele destruiu o templo em 587 a.C. 587/86 a.C. Então, algumas mãos piedosas, que provavelmente Jeremias teria feito parte desses, tirou a arca do lugar santíssimo e a escondeu. E essa arca está no seu lugar secreto até hoje. Então, até hoje, ninguém sabe onde essa arca foi oculta. O que é que Aquele nós papo temos? dos etíopes. Pois é, essa é uma das versões. Uma versão, mas ela é muito lendária. Os arqueólogos mesmo não validam isso. São versões, mas os arqueólogos não validam isso. É uma tradição que tem lá na Etiópia, que os etíopes... E o que é verdade disso? Existem judeus etíopes, reconhecidos pelo Estado de Israel. Pô. Tanto é que tem um filme muito interessante, a Operação Mar Vermelho, não sei se você assistiu, que é uma história real, baseada em fatos reais. Não vi. Quando o Mossad foi até a Etiópia para resgatar judeus etíopes que estavam ameaçados de morte. Não vi. E eles resgataram esses judeus a partir de Ruanda. Sei. Sabe? Que o Idi Amin Dada, que era eu acho que o nome é outro, não é? A Operação Mar Vermelho. Porque eu assisti isso, mas É eu não lembrava Operação com esse filme, eu Mar lembro. Vermelho. Não foi um sequestro que teve de avião? Não, não, esse não é o sequestro, não. Ah, então eu tô confundindo que foi um sequestro. É esse aí, ó, Operação Mar Vermelho, é esse mesmo. Ué, o ator é conhecido, né? Sim, eles criam qual é o nome dele mesmo? Chris Evans. Chris Evans. Eles criam, e é baseado em fatos reais. Tá. Os israelenses, eles vão para Ruanda. É Ruanda? Eu sempre confundo Ruanda com Uganda. Vê se o Idi Amin Dada era Ruanda. Não, acho que é Uganda. Uganda. Não é Uganda? É Uganda. Colocam turistas fakes. Que eram agentes. Agentes, para fazer o que o dinheiro está andando, molhava a mão do governo e tudo mais e tal. Cara. Aí eles pegaram esses etíopes, levaram para ali, para esse resort. E dali... do resort... Cara, olha só... Aí quando o Idi Amin Dada descobriu, o resort estava abandonado. Então eles salvaram não sei quantos judeus etíopes. Então, realmente, existem judeus etíopes. Até hoje em Israel tem muitos judeus etíopes. Você vê, são negros, foram do exército e tudo mais. Conseguiu ver, Homer? Tô pesquisando aqui ainda para confirmar. Tá bom. Mas eu sempre confundo Ruanda com Uganda. Os nomes são muito parecidos, né? Mas eu tenho quase certeza que é Uganda mesmo. Que o Hotel Ruanda era outro problema dos Tutsi com os Hutus. E o Idi Amin Dada era Uganda, que a capital é Kinshasa, se eu não me engano. Bom, tudo bem. Aí, voltando ao que você estava falando da arca. Dentre os etíopes, tem uma lenda antiga que Salomão teria tido um filho com a rainha de Sabá, o rei Menelik. E Menelik foi levado pela rainha de Sabá de volta para a Etiópia. E quando Menelik chega com a mãe dele lá, ele se torna rei dos etíopes. Só que antes dele sair da terra de Israel, o pai dele, Salomão, deu de presente para ele uma réplica da Arca da Aliança. Só que ele, muito espertalhão, trocou a arca verdadeira pela réplica e levou a verdadeira para a Etiópia, e a réplica teria ficado em Israel. Cara... Você entendeu? Essa é uma lenda. Uma lenda, né? Uma lenda. A outra, que não é 100% lenda, você sabe de onde que veio o nome do Indiana Jones? Não. O Indiana Jones... É o cachorro dele. Não, o Indiana era o nome o Indiana é o cachorro, sim, mas eu digo assim, o personagem. Ah, não, eu não sei. Existiu um arqueólogo amador, ele não era um arqueólogo por formação, é um caçador de tesouros, na verdade, chamado Vernal Jones. Vernal Jones. E ele ficava procurando relíquias sagradas. Com certeza. E ele falou que achou o lugar da Arca da Aliança. O fato é que ele achou de fato, e ele falou que ele tinha prova que a Arca da Aliança estava ali. Ele achou de fato um artefato que tinha um óleo, que ele falava que era o óleo do santuário, do templo que estava dentro. E com a datado daquela época. Ninguém deu bola para ele, mas o artefato dele é verdadeiro. Sério? O artefato é verdadeiro.
Mas só que esse cara morreu e ninguém sabe. Ficou por isso. E foi inspirado nesse Virgil Jones que o Spielberg inventou Indiana Jones. Criou o personagem. E tem uma história, porque em Qumran eles encontraram nos manuscritos do Mar Morto umas tábuas de bronze, que hoje estão na Jordânia, e que tem uma linguagem truncada assim, que parece ser a descrição de um mapa de um tesouro. Mas ninguém até hoje conseguiu decifrar aqui. Consegue ler, mas não consegue decifrar. E alguns acham que é o mapa do tesouro onde estaria a arca. Cara, eu sou fascinado por esse assunto. Então, até hoje ninguém sabe. Existe uma possibilidade que a Arca da Aliança ela pode estar, talvez, debaixo do domo da rocha. Já ouvi essa versão também. Que ali é um queijo suíço. Não é? Mas é o máximo que eu posso dizer. Talvez um dia saberemos e talvez não. Exatamente. Né? E eu acho que isso é bem polêmico, né? Inclusive por causa da Igreja Católica, né? O Santo Sudário. Pois é, o Santo Sudário... Eu já ouvi versões de que foi comprovado que é verdadeiro e que foi comprovado que não é. Você sabe que tem especialistas também não católicos que validam o Santo Sudário. Eu tenho que ser honesto com essa informação aqui, porque quando fala por causa da Igreja Católica, pode incorrer em 2 erros. Letra A. A Igreja Católica nunca afirmou oficialmente que é o pano de Cristo. Está lá em Turim, numa igreja. Está em Turim, numa igreja, e mas eles tratam como... a menos que tenha uma atualização papal de um tempo para cá, até onde eu li, o máximo que a declaração papal disse foi o seguinte: o Santo Sudário é uma boa relíquia que nos remete ao Cristo. Como se fosse uma coisa assim, pode não ser dele, mas inspira, lembra. Faz sentido. Você está entendendo? Mas o Vaticano nunca falou oficialmente, é o pano que cobriu o corpo. Não sabia disso, eu achei que eles tinham carimbado. O que você tem são teólogos católicos, padres católicos e especialistas católicos afirmando que é. Mas a igreja oficialmente nunca bateu o martelo. Vamos lá, só para explicar para o pessoal que nunca ouviu falar nisso, é um tipo de um linho, né? Não sei como. Linho que ele está... Essa cena que vocês estão vendo aí não dá para ver assim a olho nu. Tá certo? Isso é tratado, né? Tratado. E algumas coisas que alguns pegam para dizer que o Sudário de Turim não seria de Cristo, porque se ele fosse, teria vários problemas. Um deles é o seguinte. Tá vendo a postura das mãos ali? Uma sobre a outra. E na mão que está por cima, você vê uma manchinha aqui no como se no fosse punho, o sangue. E da onde colocou os pregos. O primeiro ponto que alguns falam, alguns legistas, é o seguinte: o sujeito que estava ali estava vivo. Porque o sangue ainda está escorrendo. Se tivesse morto... Se tivesse morto, o sangue estaria coagulado, não faria aquela posição de descer. Então, se esse pano for o de Jesus, Jesus não morreu. Ele estava vivo ainda, com o coração bombeando o sangue. Porque a primeira coisa que acontece com o sangue, ele coagula. Para quem fala que é real, essa imagem seria o sangue impresso no pano, é isso? No pano, exatamente. Eu vou fazer o seguinte, eu não acredito que seja real. Você não acredita? Não. Mas eu vou tentar dar 5 argumentos a favor do Santo Sudário, 5 contra. Vamos lá. E a galera de casa decide depois, faz a pesquisa deles, tá bom? 5 argumentos que são dados para favorecer a autenticidade do Santo Sudário. Primeiro argumento: essa técnica não seria viável no século XII. A técnica de enrolar no pano? Não, de fazer um raio-x assim num pano para deixar uma mancha no pano. Não tinha como fazer isso na Idade Média. Não, mas eu não entendi. Porque aquela imagem que a gente viu ali não é imagem real. Aquela imagem é uma imagem que você tirou com a fotografia e fez o negativo. Mas se você for Turim a olho nu, você não vê daquele jeito. Mas eu imaginei que isso é mais recente, essa imagem. Essa imagem é antiga? Sim, ela é mais recente. Não, essa imagem é dos anos, não sei se é 30 ou 40. Então não entendi. Foi a primeira imagem que foi tirada. Quando tirou a primeira foto do Sudário, essa imagem apareceu. Tá. Mas o pano em si, não dá para olho nu você ver. Tem uma mancha lá. Tem mancha. Mas uma mancha assim que você tem que ficar prestando muito ralinha. Isso também eu acho que já é exagerado. Exatamente. É como se fosse eu vou explicar, você vai entender. Acho que talvez não me fiz muito claro. Quando você tem, por exemplo, o Sacani teve aqui, o Eberlin teve aqui, e mostram uma foto do espaço sideral de uma galáxia toda colorida. Aquela foto, ela não é que ela é mentirosa, mas ela é fake em que sentido? Aquelas cores são cores computadorizadas. Para reforçar. Exatamente. Né? A olho nu, eu não consigo ver aquelas cores. Certo. Tá certo? Então é que nem a aurora boreal. Você olha a aurora boreal,
ela é muito mais fraca do que quando você vê com uma câmera. Com uma fotografia. A fotografia, ela realça. É isso que eu quis dizer com o sudário. Então, o primeiro argumento que eles dão é o seguinte, para que alguém ia falsificar uma peça que ninguém ia ver? Não tinha máquina fotográfica na Idade Média. Ah, entendi esse teu ponto. Deixariam muito mais evidente para poder ser vista a olho nu. Exatamente. Na Idade Média, ninguém ia chamar a atenção daquilo. Exato, faz sentido, certo? Faz sentido. A segunda argumentação eles não tinham técnica na época para produzir esse tipo de impressão num pano. Para ficar tão realista. Hoje, talvez, com computação gráfica... Com impressão 3D, você coloca uma pessoa e... mas na época ninguém ia ter esse tipo de questão. Terceiro, eles dizem que o pano tem fragmentos de folhas, de flores. Da região. Flores da região. Cara, isso que não são típicos da Europa. Isso eu li, isso eu achei fantástico isso, cara. No mínimo é muita coincidência, muita coincidência. Quarta, então o pano, pelo menos, ele veio de lá. A trajetória do pano, ele trouxe pólen. Tá da região certa. Da região da Palestina. Eu tô chamando de Palestina porque tô falando da Idade Média, na época era Palestina que chamava. Quarto, eles dizem também que nos olhos do indivíduo, quando eles pegaram em alta resolução assim, havia duas moedas com um cajado sobre as órbitas oculares. Exatamente. Que era comum na época? Era comum colocar a moeda debaixo para pagar o caronte. Ah, era grego ou romano isso? Os romanos. Começou com os gregos, mas os romanos também colocava a moeda. O caronte era romano, mas é a versão romana dos gregos. Que naquele rio do inferno... O rio Styx. Tem uma hora que você leva as moedas para você poder... E as moedas que estavam lá eram moedas... Não sei se dá para colocar. Coloca assim, pilot em inglês, coin. Pilot, coin. Como que escreve pilot? De piloto? Não, pilate. Pilate. Ah, pilate. Pilate, com E. Então, essas moedas mostram que eram moedas de Pôncio Pilatos. E um último elemento que eles dão também, até para justificar o porquê da datação do carbono 14 que deu errado. Do pano. Do pano, é porque as irmãs de caridade que permitiram cortar um pedacinho do pano para datação, o Sudário de Turim, ele sofreu um incêndio. Essa moeda aí, ó. Ah, cara. Quando eles ampliaram, descobriram algo que parece ser o desenho dessa moeda. Essa moeda é a moeda de Tibério. É da época? Mas da época de Pilatos. Então bate. Bate. Tá. Bom. Isso eu não sabia, Rodrigo? Nunca tinha visto isso. Sobre a moeda eu nunca... Vocês estão notando que eu tô tentando Por enquanto eu a favor. A favor. E essa questão, o último que eu não expliquei direito aqui, como o Sudário de Turim sofreu um incêndio... Não sabia. Teve um incêndio na Catedral de Turim. Mas grande parte dele pegou fogo? Pegou fogo. Putz. Ele estava dobrado, ele é chamuscado. Tanto é que... Volta aquela Será foto. Que acha? Aquela foto que tem você uns falou buracos, assim, né? Essa aqui tá boa ainda, né? Aquela da perna? Não, que você falou, essa ainda tá muito forte. Aquela que tá mais amarela, aquela foto mais amarela. Você vê que ali tem um buraco do chamuscado e onde... Olha lá, ó. Tem um buraco do chamuscado. Tá. Tem o chamuscado. E tá vendo aqui uns triângulos aqui, ó? Isso o que é? São remendos. É onde as irmãs remendaram o pano, porque ele pegou fogo. Então contaminou? Então eles acham que o carbono 14 pode ter sido contaminado por panos mais novos. Por panos mais novos que elas usaram ali na Idade Média para costurar. Só para explicar, o carbono 14 é uma forma de datar algo para saber a data da... Você sabe explicar por que carbono? Sim, inclusive um dos achados arqueológicos que eu vou mencionar aqui tem a ver com carbono 14 então na frente. Mas eu vou explicar. O carbono é o seguinte... físicos, perdoem-me que eu vou explicar como um leigo, espero não errar nada aqui. Na verdade, a atmosfera tem moléculas de carbono 12, C12 e C14, tá certo? E o que acontece? Nós não produzimos o carbono 14 no nosso organismo. Nós absorvemos o carbono da atmosfera. Como assim nós absorvemos? Vamos lá. Os seres que são vegetais, folhas, árvores, certo. Os vegetais, eles pegam esse carbono da atmosfera e acumulam. Os outros seres que não são vegetais, eu, você, os mamíferos, etc., nós comemos uma fruta. Então, se eu comer uma maçã... Vem o carbono? O carbono que a macieira pegou da atmosfera, eu comi. Poxa. Tá certo? Tá. Então, os seres vegetais pegam as moléculas de carbono da atmosfera,
nós pegamos através da alimentação. O Homer já está pensando, e quando eu uso papel carbono? Não é isso que você pensou? Eu tenho certeza que você falou. Tá, Rodrigo. Já vem enroladinho. Vem enroladinho o papel carbono, eu pego o papel fazia carbono. muito desenho com prova. E aí ficava sujo, sujava os dedos. E quando você pega o papel carbono, você está devolvendo à natureza o que você pegou dela. Prova de mimeógrafo com papel carbono. O pessoal nem sabe o que é isso. Não sabe o que é Rodrigo, isso, você sabe o que é, né? Sei, claro. Ah, tá. Vamos lá. Até a bicicleta na cueca a gente sabe o que é. O freio, a freada. Mas então, voltando à questão. Só que o carbono 14, os átomos eles não são estáveis. Então, o que acontece? Todos os dias vai havendo um decaimento das moléculas de carbono 14. Elas vão decaindo. E os cientistas sabem quanto tempo demora. Exatamente. O decaimento. Só que acontece o seguinte, esse decaimento é reposto em duas situações. Sempre à noite que a natureza pega, quando ela pega durante o dia o carbono 14 da atmosfera, ela repõe. Tá. E nós, na próxima refeição, vamos repor também. Então está sempre equilibrado o C12 e o C14. Tá certo? Está sempre equilibrado. Começou a decair, eu alimentei e voltou. Começou a decair, a planta pegou da atmosfera e voltou. Só que quando eu corto a árvore, ela morre. Ela para de pegar o carbono da atmosfera. E quando eu morro, eu também paro de me alimentar. Aí o decaimento só vai sendo cada vez mais substancial, sem reposição de carbono. Então o que os físicos fazem? Eles calculam, não é assim uma conta tão exata, eu estou simplificando demais aqui, tem a curva, tem a equilibração, porque você tem mudança na questão física da Terra, mas grosso modo, eles fazem a contagem, quanto tempo demora para cair tantos por cento do carbono. Quanto carbono que tem nesse material aqui. E a partir daqui eles deduzem qual foi a época que aquele ser morreu. Tá certo? Então o carbono 14 ele é muito bom. Porque serve para tecido? Porque foi feito de linho. Que é uma coisa viva, né? É, viva. O carbono 14 geralmente são materiais orgânicos. Tá. Você entendeu? Então usa carbono 14 em madeira, usa o carbono 14 em ossos. Tanto que é engraçado que quando... A gente até vai falar isso no final. Papiro. Porque o papiro também é de uma planta. Até vamos falar isso no final, tá fora do assunto, mas quero saber você sobre esses arquivos aliens que estão soltando. Mas quando se procura vida em outro planeta, a gente